precisamos todos de utopia nas nossas vidas? E todos temos, espero eu, todos temos uma ideia de como é que nós, individualmente e coletivamente, poderíamos ser mais do que aquilo que somos. Quando pensamos, por exemplo, na forma como a ciência trabalha em conjunto para achar uma vacina contra a Covid-19, é uma coisa que há décadas sequer seria considerada uma utopia. E, no entanto, nós temos alguns dos instrumentos, já descobrimos alguns dos instrumentos para fazer da humanidade a tal comunidade política. E estou, aliás, bastante inclinado a pensar que esta geração agora do Covid-19, que vai perceber que os vírus não respeitam fronteiras, como o aquecimento global não respeita fronteiras, como estamos todos a ter essa lição, infelizmente, a fuga aos impostos não respeita fronteiras, e que precisamos cada vez mais de instrumentos políticos à escala do mundo inteiro para resolver problemas que nos afetam a todos. A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, que às vezes nem queres lembrar, que às vezes finges nem notar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. O meu convidado é escritor, historiador e ensaísta. Publicou vários livros, sobretudo de não-ficção, sobre temas históricos ou políticos, incluindo o pequeno livro do Grande Terremoto, A Ironia do Projeto Europeu e Esquerda e Direita, Guia Histórico para o Século XXI. Homem de esquerda, há muito que a política faz parte do seu caminho. Rui Tavares começou a fazer-se notar publicamente no blog Bernabé e mais tarde nas crónicas do Público. Em 2009 foi eleito deputado do Parlamento Europeu como independente, integrado na lista do Bloco de Esquerda. Mas 2 anos depois desvincula-se do partido por já não se rever na liderança de Francisco Louçã. No Parlamento Europeu ficou na memória um relatório arrasador que fez para várias áreas, nas quais deixou claro que a Hungria, de Orbán, violava ostensivamente os acordos de Copenhaga. O seu alerta caiu em saco roto. Por isso, para Rui Tavares, não foi inesperado o recente veto húngaro e polaco ao Orçamento Europeu para os próximos 7 anos e ao Fundo de Recuperação e Resiliência. E sobre isto mesmo, trocou uma série de artigos de opinião com o Primeiro-Ministro António Costa, a propósito da sua ida a Budapeste e ao diálogo tido com o Primeiro-Ministro da Hungria, Viktor Orbán. Que União Europeia é esta cada vez mais dividida e que integra países com líderes que revelam pouco amor à democracia, aos direitos humanos e desprezam os refugiados? E já agora, como se acaba com uma democracia? Cito Rui Tavares. Hoje acaba-se com a democracia como se passa um elefante por debaixo da porta. Às fatias. De preferência, muito fininhas. É verdade, Rui? Sim. Uma metáfora que serve para refletir não só sobre os rumos da Europa, como os rumos do país, com a recente coligação da direita nos Açores entre o PSD e o Chega. Foi para fazer valer muito dos ideais em que acredita que Rui Tavares fundou em 2014 um novo partido político, o LIVRE, que tem como símbolo uma papoila e como princípios fundadores a liberdade, a solidariedade, o socialismo, a ecologia e o europeísmo. O ano passado, o seu partido foi mais falado do que nunca com a eleição da deputada Joacine Catar Moreira, primeiro por ter sido a primeira mulher negra cabeça de cartaz de umas legislativas portuguesas a prometer um pontapé no estaminé,
Depois, pelas constantes polémicas que atraíram a atenção mediática sobre Joacine, nomeadamente pela sua abstenção no voto de condenação dos ataques israelitas na faixa de Gaza e, por fim, pela ruptura desta deputada com o LIVRE e consequente retirada de confiança política do partido que a apoiava. Eu sou o desconforto, afirmou Joacine ao Expresso. Rui Tavares chegou a revelar que o seu desconforto com esta situação foi ao ponto de sentir vergonha alheia. Como é que um partido se recupera de uma ferida destas? Que LIVRE é este pós-Joacine? Políticas à parte, Rui Tavares é especialista em História e Cultura do século XVIII e consta que foi numa biblioteca municipal que se tornou libertário. Até onde vai a sua ideia de liberdade? Uma palavra que ganhou agora um novo significado com a pandemia e suas restrições para um combate mais eficaz ao novo coronavírus. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Rui Tavares. Olá, Bernardo. Obrigado. Obrigado pelo convite. E obrigado por teres vindo. Começo por isto. Consideras-te um libertário ainda? Sim, claro que sim. E de que tipo? Que tipo de libertário és tu? Eu sou um libertário de esquerda. Sou de esquerda também, entre outras razões, porque nasci numa família de esquerda e os valores a que fui associado de que sou afim desde miúdo são valores que têm a ver com ninguém ser mais do que os outros, nem menos do que os outros, por ter nascido em Lisboa, mas na verdade ser deslocado de uma aldeia com a minha família, de uma aldeia no Ribatejo, onde esse lado de uma dignidade igual para toda a gente é muito forte e de um certo brio, de um certo orgulho nessa dignidade. Uma aldeia de minifúndios, onde ninguém é bem exatamente nem patrão nem empregado, mas uma aldeia muito pequenina. Curioso. Mas mantém-se, embora no confronto com o mundo fora da aldeia esse olhar olhos nos olhos, não é? Com igual verticalidade de toda a gente, não seja sempre possível, mas mantém-se a vontade de recuperar essa igualdade originária, ao mesmo tempo que o frenesi, que a abundância do mundo fora da aldeia também sempre me fascinou, como fascina a toda a gente que sai de uma terra pequena, embora, na verdade, no meu caso, é mais complicado do que isso, porque eu nasci em Lisboa, depois fui para lá, vivi lá, voltei para Lisboa. Andaste em Bolandas, como se costuma dizer. E depois andei em Bolandas. Foi aí, nessa altura, que te viste como uma pessoa de esquerda? Sim, há muitas maneiras de chegar às nossas ideias políticas. No meu caso, havia uma parte de património familiar. Os teus pais? Os meus pais, os meus tios, muita gente, aquela já era uma aldeia à esquerda. Era uma aldeia à esquerda. Uma aldeia muito claramente à esquerda. Que tipo de esquerda? Era uma aldeia que não tinha propriamente nenhuma sede, nenhum partido, mas que a certa altura votava quase massivamente no PCP e um bocadinho menos no PS. Bem, sentias-te comunista também? Eu era muito miúdo, portanto, o que eu via era, eu tinha família comunista, sim, tinha um dos meus tios tinha estado preso antes do 25 de Abril e era para nós todos um herói, alguém que tinha lutado pela liberdade e que tinha sofrido por isso na pele. A minha mãe tinha vindo da aldeia em 1948. É preciso dizer que os meus pais são... O meu pai, que já faleceu, é de 1929 e a minha mãe, que está viva ainda, felizmente, e rija e de boa cabeça, é de 1931, tem agora 89 anos. E, portanto, os meus pais são de uma geração de que muitas vezes nem era a geração dos avós dos meus amigos, não é? Portanto, eu tenho esta diferença de 40 e tal anos tiveram-te dos tarde. meus pais. Tiveram-me tarde, eu sou mais novo de 5 filhos. E, portanto, isso fez-me... Deu-te alguma solidão? Não, eu tive muita sorte, porque, na verdade, aquela geração dos meus pais é uma geração que tem filhos ali pelos anos 50, 60, e que depois vão com eles ter os famosos conflitos de gerações dos anos 60, não é? Claro. Agora, eu já nasci nos anos 70, eu nasci em 72, 2 anos antes do 25 de Abril. Aliás, não chega a 2 anos.
E depois cresci, tive a minha adolescência e juventude nos anos 80 e início dos anos 90. Os loucos anos 80, podemos dizer assim, só porque sim. Só que com pais dos anos 20 e 30 que já estavam de certa forma amolecidos. Os conflitos que era para ter tinham tido com os meus irmãos. Exato, eles desbravaram o caminho para ti, não é? Completamente, eu fui um bocadinho tratado, mimado, quase como se fosse um neto ainda sempre. Foste o mais mimado dos filhos. Completamente o mais mimado. Mas esta distância em tempo, também em relação aos meus irmãos e em relação aos meus pais, talvez me tenha dado uma noção relativamente precoce, se calhar é uma palavra um bocadinho cara, mas do tempo histórico. Ou seja, dava para perceber que a mentalidade dos meus pais, sendo dos anos 20 e 30, não era igual à mentalidade dos pais dos meus amigos. E tiveste uma perspectiva histórica e de mentalidade histórica mas através da tua família. Notava-se nas coisas mais pequenas, porque quem nasceu nos anos 20 e 30 com os meus pais, quem tem como primeiras memórias, como eles tinham, os refugiados da Guerra Civil de Espanha, ou a minha mãe, uma das primeiras memórias que tem é de ver passar o Zeppelin, o dirigível, por cima lá da aldeia. Uau. Quando se preparava para atravessar o Atlântico. Deve ter sido em 38 e deve ter sido dos últimos, se não o último, aquele que explodiu em New Jersey. Uau, através deles, autênticas viagens no tempo, não é? Completas viagens no tempo, e depois passando pelos tempos maus, duros, da Segunda Guerra Mundial, da fome, da tuberculose. E isso acabava por se repercutir nos pequenos gestos deles de poupar o fósforo com que se acendia o fogão em casa, de nunca, a não ser numa enorme emergência, nunca me lembro de terem apanhado um táxi, por exemplo, ou de entrar-se numa pastelaria para comprar um bolo e sentar-se, era uma raridade, era considerado um dia de festa. Um luxo, nem bem num dia de festa, porque nas festas fazia-se outras coisas. Era uma época, uma geração, uma cultura diferente. E quando, mais à frente, uma pessoa começa a ler livros de história ou literatura desta época, apercebe-se que às vezes há gerações que são iguais entre si em países diferentes do mundo e mais parecidas entre si, apesar de línguas diferentes, culturas diferentes, países diferentes, do que gerações sucessivas no mesmo país. Ou seja, curioso. É mais parecido a alguém nascido nos anos 30 e com a sua juventude feita nos anos 50. Portanto, alguém que viu passar a guerra e que depois, de repente, teve aquele período de paz e de crescimento económico nos anos 50. Em Portugal, nos Estados Unidos ou em França, é um bocadinho aquela personagem que vai da morte do caixeiro viajante ou Archie Bunker Uma Família às Direitas, naquela série cómica que passava aqui, é aquela geração. Mesmo que tenham pontos de vista até pelos locais onde cresceram, a geração é a mesma, não é? Mesmo que sejam políticas diferentes. O Archie Bunker desta série, que eu acho que muita gente da minha geração ainda se lembra, é uma série que foi muito famosa nos Estados Unidos, em que havia precisamente a encenação desse conflito de gerações, entre a geração dos anos 30, formada no pós-guerra, e depois a filha e o genro, que são assim uma espécie de hippies dos anos 60. E aquilo passa o tempo todo em conflito. E o Archie Bunker, que é o pai de família, é, no caso da série, um tipo muito à direita. Mas numa data de coisas muito parecido com o meu pai, que era à esquerda, e lá está. Era até, sem eu saber, ele era de uma esquerda libertária. Quando chegou, ele também era libertário. Ele quando chegou a Lisboa, nem o meu pai nem a minha mãe tiveram assim propriamente partido de uma forma permanente. A minha mãe era mais próxima do MDP-CDE, do José Manuel Tengarrinha. Ficou muito contente quando o José Manuel Tengarrinha entrou no LIVRE, já no fim da sua vida. O meu pai, eu creio que ele se chegou a inscrever no PCP, mas não tenho a certeza, mas o meu pai, por exemplo, tinha uma coisa que era falar bem dos anarquistas. É isso. No dicionário libertário diz pugna por ideais de liberdade absoluta, que ou quem defende o anarquismo igual a anarquista. Vês-te assim? Então, essa é outra parte da história. Pergunto se tu te vês assim. Como um anarquista. O anarquismo é uma família ideológica, ou uma corrente filosófica, se quiseres, filosófica política, na qual me revejo, com a qual fui formado e que faz parte do meu património ideológico. Com as suas insuficiências, com também o facto do anarquismo, no fundo, ter sido cortado
na época do fascismo e depois da Segunda Guerra Mundial, foi decapitado e depois, no fundo, não chegou a desenvolver-se para qualquer coisa de mais consentânea com a democracia parlamentar, porque eles eram antipartidos, antiparticipação política, eram muitos deles abstencionistas, não todos. E é uma decisão extremista em relação à convenção democrática dos partidos, não é? Há de tudo, porque aí lá está, no anarquismo, e foi isso que foi interessante para mim quando o descobri. Há uma rebelião, não é? Em relação isso, a todo o tipo de regras, não é? Não forçosamente. É uma história complicada, mas vamos lá. Quando eu descobri os anarquistas na Biblioteca Municipal da Penha de França... Com que idade? Com 12, 13 anos. Com 12 anos. Sim, por aí, 13, talvez 12, 13, 14. Foi numa altura em que eu conheci, por causa da escola, colegas meus de turma de quem eu gostava muito. E no caso havia um em particular que era de direita monárquica. De direita monárquica. Sim. E eu a primeira reação era achar que gostava muito desse meu colega, que se chamava Manel, mas que, coitado, ele era monárquico porque a família era monárquica, até o momento em que eu digo, espera lá, mas eu sou de esquerda porque a minha família é de esquerda. Portanto, o que eu preciso de fazer eu preciso de ir para a biblioteca, começar a ler tudo, o que me vier à mão, para te encontrar diferenciaste. Que era para saber em que é que eu me revia, independentemente da história da minha família. Claro que isto tem uma boa dimensão que é, digamos, foi um exercício intelectualmente honesto, mas eu também não estava propriamente, nós vimos a nossa ligação ideológica aqui assumi-lo, muita gente acha que não, que é porque, quer dizer, fez ali umas equações e chegou exatamente a qual é que é a ideologia mais pura e mais simples. Não, em grande parte isto tem a ver com influências que temos da nossa vida, com pessoas que conhecemos, com causas que nos entusiasmam e também com a família. Eu embora tenha lido sobre tudo, inclusive sobre teorias políticas à direita, mais tradicionalistas, mais autoritárias, mesmo fascistas, li acerca de tudo, não estava propriamente a pensar chegar a casa e anunciar que me tinha tornado de direita conservador ou reacionário ou por aí adiante. Se acontecesse, se calhar, não sei como é que teria gerido isso. Pois. Mas acabei por me começar a interessar por uma constelação de autores que eram até muito menosprezados por boa parte dos comunistas que eu conhecia, que eram os tais anarquistas. Que eram tidos por socialistas utópicos, que não eram cientistas, não eram, ao contrário do Marx, não tinham decifrado as leis da história, ao contrário do Lenin, não tinham... Não viam na ditadura do proletariado a maneira de construir a revolução. Portanto, havia uma enorme arrogância na forma como o anarquismo era tratado por parte dos marxistas-leninistas, ainda há, em grande medida. Curiosamente, do meu pai, uma vez ou outra, eu tinha ouvido dizer algumas coisas que são muito típicas dos velhos anarquistas, aqueles que sobreviveram à Primeira República, e que são bastante contrárias àquilo que estava a dizer. É esta ideia da anarquia, até porque... Aquelas coisas do género, a anarquia é um estágio supremo de organização, é ordem sem coação, ou seja... É isso que tu defendes? É mais complicado do que isso. A anarquia pode ser vista como o puxar a toalha da mesa e cada um faz o que quer. O anarquismo e a anarquia como princípio filosófico no século XIX, quando aparece, tem muito esse lado desconstrutivo. Desconstrutivo. E tu reveste nisso? Parcialmente, sim. Mas qual é o ponto em que já não te revês? Então, isto explica-se melhor contando uma história. Esse lado desconstrutivo é um primeiro estágio. Aliás, o Proudhon, que é um dos primeiros autores que provavelmente o primeiro que se auto-identifica como anarquista, basicamente ele responde a uma pergunta que a gente encontra sempre na filosofia política e em todas as doutrinas do poder, que é quem é que deve mandar, não é? Devem mandar os aristocratas ou devem mandar os sacerdotes? Deve mandar o povo, devem mandar os muitos ou devem mandar os poucos? E a resposta do Proudhon, mas também de outros, o William Godwin, e depois, cada vez mais durante o século XIX, porque vai crescendo o número de autores que se revêem nesse tipo de resposta, até a Emma Goldman e outros assim, já no século XX, a resposta é, espera lá, e se não fosse ninguém a mandar? Estamos a dirigir, então, para uma ideia de utopia, não é? Pergunto ao Rui Tavares e não ao historiador. Não,
Pergunta ao Rui Tavares, ao político. Depende de como tu vires utopia. É que tu estás-me a fazer perguntas que eram muito boas para o meu podcast. Pois era, e sinto Rui Tavares, de forma mais ou menos discreta, a fazer o seu podcast aqui, a dar-nos lições maravilhosas de história. Mas Rui... são caixas que entram umas dentro das outras. Espera. Sim. Espera. Porque há uma diferença, apesar de tudo, em meu entender, entre anarquista e libertário, e há uma diferença mais... importante ainda para aquilo a que tu queres chegar, que é em que é que eu me revejo. Pois. Então deixa-me... Mas chega aqui rapidamente. Sim, mas se não me deixares encerrar este capítulo, não consigo chegar lá rapidamente. A essa primeira atitude desconstrutiva, que é então e se não mandasse ninguém, o que significa que para não mandar ninguém tinham que mandar todos um pouco, tínhamos que distribuir o poder, atomizá-lo de certa forma para que ninguém pudesse oprimir ninguém. Há uma perspectiva mais construtiva, por assim dizer, que já não é exatamente a do anarquismo. Anarquismo quer só dizer a negação do princípio da autoridade, e passa a utilizar-se mais, no século XIX, o adjetivo libertário, que na altura é quase um sinónimo, mas quer dizer construir um modelo de convivência política a partir do princípio da liberdade. Portanto, já é mais construtivo e menos desconstrutivo. Então não é a mesma coisa. Não é completamente a mesma coisa. É utilizado... Não é um sinónimo. E não é, porque estas coisas precisamente... Dão interpretações diferentes. A história das ideias políticas são... Ou seja, há muito tempo em que são utilizados como puros sinónimos. Apesar de tudo, eu, pessoalmente, Rui Tavares, acho que há uma pequena diferença de ângulo. E agora... Vamos chegar... Tambores, Rui Tavares vai responder. Eu acho que, embora o anarquismo, ou o libertarismo de esquerda, como também pode ser chamado, seja provavelmente, para mim, a filosofia política mais interessante do século XIX, das várias que surgem no século XIX, enquanto fusão que tenta fazer de ideias socialistas com ideias de liberalismo político, mas também a verdade é que o movimento ideológico, o movimento na prática desapareceu antes de os sociais-democratas na Escandinávia e noutros sítios terem conseguido fazer uma prova na qual os anarquistas não acreditavam. É que o Estado também pode servir de instrumento de emancipação. Com a segurança social, com o Serviço Nacional de Saúde, com políticas, com até bibliotecas municipais, como naquela pública e, portanto, do Estado, na qual eu descobri os autores libertários. E aí completa-se o paradoxo desta viagem que estávamos a fazer. Acho, continuo a rever-me em muitos dos impulsos, das ideias que nascem dos autores anarquistas. Não te revês em? Acho que elas têm forçosamente que ser adaptadas a um mundo em que algumas coisas que os anarquistas defendiam foram refutadas ou estavam erradas ou eram insuficientes. Por exemplo? Como, por exemplo, a desvalorização dos partidos e da democracia partidária. Isso, onde eu queria chegar. Bom, falemos já do fascismo em oposição à liberdade, já que estou a falar com um libertário. Assinaste uma crónica recente intitulada A Imaculada Concepção do Fascismo Inconcebível, correto? Onde reflete sobre uma nova doutrina que diz que se houver fascismo, a culpa é do sistema ou da esquerda, nunca dos fascistas ou da direita. É isso que estás a observar nos discursos? Sim, quer dizer, há uma discussão interminável acerca de se os fenómenos nacionais populistas, que é aliás o termo que eu utilizo muito mais, quer dizer, se vês as minhas crónicas, o termo fascismo aparece muitas vezes em resposta a outros que alegam que, ai meu Deus, estão a chamar de fascista ao Bolsonaro, como se fosse uma enorme injustiça. O Bolsonaro fica preocupadíssimo com isso. Quando, aliás, muitos desses também chamam comunistas a muitos que o não são e por aí afora. Mas há uma discussão interminável acerca de se o nacional-populismo é ou não fascista. Bem, vamos lá ver. Num sentido restrito, o fascismo é um fenómeno histórico dos anos 20, 30 do século passado, com uma série de características que não são fixas, aliás, e mesmo nos anos 20 e 30 nem todos os fascismos partilham das mesmas. Quer dizer, se formos muito, muito restritos, só terá havido fascismo mesmo ali na Itália na altura, mas nos próprios anos 20 e 30 e 40
se formos aos discursos do Roosevelt, se formos aos discursos de uma série de políticos europeus da altura, eles não consideram que fosse uma coisa especificamente italiana, era de vários países, e Portugal, aliás, metido também, nessa altura, o salazarismo era considerado como fazendo parte do movimento, sem grandes... Claro que depois em cada país até podia haver mais do que um movimento fascista, e em Portugal houve, com variáveis. Com o Rolão Preto e por aí afora. Mas numa acessão mais lata, aquilo a que nós nos referimos, quando nos referimos a fenómenos que são afins ao fascismo, referimos-nos a fenómenos de regressão democrática. É isso. Pela direita, pelo autoritarismo ou pelo tradicionalismo em sociedades modernas, industrializadas, avançadas, por aí afora. E que vão contra direitos humanos, uma série de valores... Que vão contra direitos humanos, que fazem uma apologia da opressão ou mesmo da violência, que fazem uma apologia das hierarquias de autoridade e de poder fundadas na tradição. E é sobre isso que estamos a falar. Quero então falar sobre a recente coligação da direita com o apoio da extrema-direita portuguesa, que viabilizou o novo governo nos Açores. O antigo presidente do governo dos Açores, sobre isto, Mota Amaral, diz que é preciso fazer orelhas mocas às críticas sobre o novo executivo regional, e o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, diz que o Chega ameaça o sistema político, mas está satisfeito com o acordo naquela região autónoma. Como é que comentas? Olha, vou revelar aqui uma coisa que creio que nunca falei disto em público. Eu tenho uma relação cordial com o ex-presidente do Governo Regional dos Açores, Mota Amaral. É alguém que eu respeito, é alguém que tem que é intelectualmente alguém muito interessante, que sabe ler a realidade. Eu não concordo de todo com ele em relação a essa ideia de que é preciso fazer orelhas mocas. E acho que uma boa parte da direita portuguesa, não toda, felizmente, ou seja, uma parte da direita portuguesa opôs-se a este acordo com razões que me parecem ser dignas e necessárias, porque são importantes para o país. Uma parte, se calhar não... Uma parte, mas... Uma parte, infelizmente... Não muito expressiva, não é? Expressiva, com pessoas que têm relevância na direita em Portugal... não em quantidade ainda como quereríamos, dentro dos aparelhos partidários. Pronto. E dentro dos militantes partidários. Há aquela carta dos 54 a opor-se à direita liberal. Há aquele grito de alma do Jorge Moreira da Silva dizendo que não reconhece que marcou o PSD. Mas um pouco isolado, não é? Houve essa ideia. Infelizmente foram submetidos a uma solidão que me parece impressionante, e digo, não enquanto, e é aqui que vale a pena estabelecermos estas pontes de diálogo. Digo, não enquanto toda a gente sabe que eu sou de esquerda, mas digo enquanto democrata. Ver um democrata sincero alertar os seus correligionários, a sua família política, para o que se está a passar, e ver que dentro dos aparelhos partidários começam a dizer que o que ele quer é aparecer, quando evidentemente, como se vê, o Jorge Moreira da Silva ou o Francisco Mendes da Silva no CDS estão a arriscar o que teriam de trajetória política ao colocarem-se de uma forma tão firme contra esta deriva nos seus partidos, e serem deixados, de certa forma, depois dos primeiros ataques, como são os tipos que vão ali ficar a falar sozinhos, é muitíssimo preocupante para a nossa democracia. E diz muito de para onde é que caminha a direita. Esta direita tem ambições, esta direita que está a fazer estas coligações tem ambições ou ilusões quanto a chegar ao poder, não é? E é aí que a comparação com o que já aconteceu das outras vezes é importante, não no sentido de etiquetar este X ou Y como fascista, porque, como eu disse há pouco, isso que nos leva é uma discussão interminável acerca de é ou não é em sentido restrito, ou é num sentido mais lato, ou quer que seja, mas... O que é essencial dizer? O que é essencial dizer é que, noutras épocas da nossa modernidade, nós já tivemos democracia e já a perdemos. Podemos regredir muito. E quando a perdemos, não foi porque um Mussolini, um Hitler ou um quer que seja, se tenham levantado um dia, tenham posto uma farda e tenham dito, eu vou acabar com esta democracia. Agora mando eu. Aliás, quando tentaram isso no início das suas trajetórias, em geral, foram ridicularizados. Não passou daí. Para tomarem o poder, o que foi preciso foi alguns anos de acordos tácitos,
de tolerância com a intolerância, de isolamento daqueles que alertavam em relação ao perigo que aí vinha. E isso sim, mesmo correndo o risco de que depois muita gente à direita se vai fazer de virgem ofendida quando no espaço de um ano já fizeram este acordo com a extrema-direita, nisso sim é muito importante alertar. Nós temos só menos dias de democracia do que tivemos de ditadura, da última vez que tivemos ditadura. Para não perdermos o Estado Democrático de Direito que temos, que ainda há pouco, 2018, os melhores estudos internacionais davam, comparativamente, Portugal como sendo um dos países da Europa, o quarto país da Europa mais satisfeito com o seu regime político, e os portugueses com mais alto grau de satisfação com a democracia do que tinham desde 1991. Mas temos percebido pelo mundo que rapidamente a realidade, o xadrez político muda, não é? Rapidamente, porque onde há democracia, a democracia é como a saúde mental. Tu, para a perderes, só precisas de a ter. Okay? Uau. Para perderes a democracia, só precisas de ter democracia. Qualquer democracia tem sempre vícios, tem sempre defeitos, tem sempre... Churchill dizia isso, não tem é? sempre pontos cegos. É por isso que é o pior regime, à exceção de todos os outros. E, tendo sempre esses pontos fracos, há sempre vigaristas prontos a aproveitarem-se desses pontos fracos para virar a democracia contra ela própria. Mas esses vigaristas não ganham sozinhos. Pois é. Eles ganham sozinhos quando há democratas que se esquecem de fazer... se esquecem de abrir os olhos em relação à ameaça. E, portanto, Rui Rio está a ser ingênuo, está a ser cínico, cometeu o seu maior erro político. Eu não estou dentro da cabeça de Rui Rio. Mas que caminho é este? Eu sei dizer que não, a direita não pode fazer orelhas mocas, como dizia Monte Amaral. Porque é perigoso. Porque a direita não pode estar a falar com um extremista como o líder desse novo partido de extrema-direita. Que não nomeias. Não porque... E sabes porquê? Não é que não nomeio, já nomeei algumas vezes, mas em geral não faço, sabes porquê? Porque é preciso marcar a diferença entre quem está lealmente na democracia e quem não está lealmente na democracia. Exato, há uma linha. Mais do que esta ou aquela ou a outra ideia inaceitável que esse senhor defende, e defende-as basicamente para chamar a atenção e para gerar, para ganhar tempo de antena. Mais do que isso, como disse muito perceptivamente alguém de direita, o António Lobo Xavier, recentemente, ele diz: eu defendia a extinção do Serviço Nacional de Saúde, depois já não defende o internamento dos ciganos, amanhã pode deixar, não é pode assim deixar tão de defender. O Lobo Xavier dizia uma coisa muito interessante. Na verdade, o perigo desse senhor vem de muito mais do que a proposta X ou a Y. Algumas das propostas X ou Y que ele faz, vamos deportar uma deputada para a Guiné só porque é negra, vamos segregar os ciganos. Amanhã, quando houver um acordo com o Rui Rio, com outro qualquer, e ele precisar de dar uma demonstração cirúrgica de que se moderou, olha, afinal já não queremos aquilo. Aliás, há pouco tempo ele jogou com isso. É contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Porque, dizia o Lobo Xavier, e bem, o perigo destes tipos não tem a ver com eles defenderem sinceramente a proposta X ou Y. Eles vão nos pôr a discutir se aquela coisa de segregar os ciganos é a sério ou não é a sério. Mas o que lhe interessa a ele é, ocupar-nos na discussão dessa proposta, por um lado, ir ganhando espaço político e mediático com essa discussão, mas, por outro lado, ele utiliza as propostas como utiliza as pessoas, como utiliza a própria democracia de forma meramente instrumental. Ele lá quererá outra coisa que passa por concentração de poder, que passa por adulação e narcisismo e que passará também, como passa com Orban, com Trump e com tantos, por dinheiro. E implementar muitas dessas medidas antidemocráticas. Implementará se tiver poder para isso, não é? Até porque na altura a sua base lhe o exigirá. Porque exigirá, exatamente. Mas o que é fundamental na ascensão deste tipo de fenómenos, e tem-no sido historicamente, é a forma, a deslealdade para com a democracia. Vale tudo, é o vale tudo. E, portanto, fora das regras da política. O erro que nós democratas fazemos é achar que a democracia é apenas um recipiente vazio onde qualquer atitude política se equivale à outra. Não.
Não é assim. Nem tudo E é por igual a isso, tudo. Aquilo que eu quero ver os democratas, como o Rui Rio, como Mota Amaral e outros, se o forem de facto, é não fazerem ouvidos moucos. Pelo contrário, falarem com os outros democratas. Que equivalências Com é aqueles que tens visto que achas absurdas? Porque se compara muito os acordos de André Ventura a outros. Então, Não, quer dizer, é absolutamente, do meu ponto de vista, uma defesa meramente interesseira quando se diz nós estamos a fazer isto porque houve a geringonça antes. Portanto, no fundo, como se fosse igual. a ideia é haver uma espécie de dupla ou tripla desculpabilização, até já antecipada do que se poderá vir a fazer no futuro. Porque, repara, na verdade o partido de extrema-direita é uma mera federação de descontentes, diz Rui Rio. Querendo com isso dizer que é como se eles não tivessem ideias, como se não tivessem um projeto de poder, como se não tivessem um projeto contra o regime. E que os pudesse converter para os seus ideais. Eles são meramente pessoas que estão frustradas ou descontentes e, portanto, a ideia é assim, e às vezes E isso não será também começa esse erro. Isso não será ingenuidade? A ingenuidade, a questão é saber até que ponto é uma ingenuidade sincera ou uma ingenuidade adquirida, por assim dizer. Porque, na verdade, vamos lá ver, nenhum partido de extrema-direita, nem nenhum partido a nenhuma parte do mundo nasce como os cogumelos, ou seja, se houver uma situação de um descontentamento aqui, uma ansiedade ali, eles nascem naturalmente. Aos poucos. Eles nascem como projeto de poder consciente por parte de indivíduos que sabem o que estão a fazer e sabem o que querem conseguir. Não são federações de descontentes. Portanto, parte da desculpabilização passa por aí. E a outra parte passa por dizer, nós se viermos a fazer uma aliança com eles, como já estamos a fazer nos Açores, nós nem queríamos. Fomos obrigados a isso pela geringonça. E é preciso aí deixar muito claro. Primeiro, nos Açores não havia geringonça. E, no entanto, foi nos Açores que começaram por fazer. Não havia e nunca houve, aliás. Em segundo lugar, não tem comparação o que foi feito entre PS, Bloco e PCP, partidos constitucionais que defendem a Constituição e que às vezes até são dos que mais vocais são na defesa da Constituição, com estar-se a fazer acordos com um partido que diz claramente que quer acabar com esta República para fazer uma quarta República, o que significa para eles que o Estado Novo foi a segunda. Pois. O que nenhum verdadeiro democrata diria. Porque um verdadeiro democrata diz que tivemos a primeira República e esta nossa é a segunda República. O Estado Novo foi uma ditadura. Pode ter tido, do ponto de vista formal, a forma republicana de governo, porque tinha lá um Presidente da República, mas que era eleito, como a gente sabia, em eleições fraudulentas ou até sem eleições. Portanto, E com ideais racistas, misóginos, homofóbicos, enfim, retrógrados a vários níveis, não é? Retrógrados a vários níveis e que violam, isto é o mais importante, os princípios da dignidade humana. Eu não sou do PSD, nunca votei no PSD, mas já li os estatutos do PSD. E sei do que é que consta o património ideológico do PSD. O PSD de Sá Carneiro, como tantas vezes é citado. Sá Carneiro, quando fez a AD, recusou que na AD estivesse o MIRN ou o PDC porque eram partidos extremistas. À esquerda, já houve vários tipos de coligações ao nível local e nacional, mas nunca estiveram nessas coligações partidos mais extremistas à esquerda, como por exemplo o MRPP. Sá Carneiro nunca se reconheceria neste PSD atual. De Rui Rio. Uns dirão que sim, outros dirão que não. Eu digo, olhemos para o que ele fez em vida. Olhemos para a história. Na AD, ele rejeitou que estivessem lá extremistas. E no partido que ele fundou estão bem claros os valores da dignidade da pessoa humana. Digam-me que valores de dignidade da pessoa humana defende um partido e um líder político que quer reintroduzir a pena de morte no país. Ou que quer segregar pessoas por raça no país, dividir entre portugueses e portugueses do ponto de vista étnico, ou deportar até uma deputada da nação por ser negra. E aqui deixa-me terminar com uma coisa. Estas violações da ideia de dignidade humana são de tal forma graves que quem transige com elas, quem compactua com elas, está, no fundo, a ajudar ao projeto político de quem, mais tarde ou mais cedo, acabaria mesmo por as implementar, porque seria forçado a isso pelas bases, independentemente de acreditar ou não acreditar, mas com quem, certamente, tem um princípio, um objetivo de destruição do atual regime político assumido, que vai passar, em primeiro lugar, pela destruição da própria direita que agora lhe está a dar a mão. E qual é o papel da esquerda perante este cenário?
É um papel de alerta, mas é um papel que eu devo dizer de certa forma limitado, porque não compete à esquerda e não conseguirá à esquerda fazer as lutas políticas dentro da direita. Mas trata-se para o bem e para o mal. do país, não é? Trata-se do país, não. E a esquerda, repara numa coisa, nós não estamos a falar disto, e a esquerda não tem falado bastante disto, porque tenha nenhuma vontade de dar atenção a esse partido. É um partido, há 1 ano e meio, eu fui adversário do líder desse partido nas eleições europeias. Verdade. Ele gastou 50 vezes mais dinheiro do que aquilo que o LIVRE gastou, nós ficámos 10 mil votos à frente dele. E, portanto, é um partido que, mesmo agora nas eleições legislativas, quando elegeu, foi praticamente o último deputado a entrar, entrou depois do LIVRE, por exemplo. A esquerda não tem nenhuma vontade de dar mais importância a esse partido do que aquele que ela tem. Nós só estamos a falar disto, não porque estamos a falar desse partido de extrema-direita, nós estamos a falar do PSD, do CDS, partidos fundadores da democracia. Estamos a falar da Iniciativa Liberal, que, pelos vistos, lembra-se muito do liberalismo económico, não se lembra nada do liberalismo político. E o que nós dizemos a tanta gente que está à direita, e tantos que se afirmam liberais, por exemplo, no PSD, no CDS e na Iniciativa Liberal, e dizemos-lhes, meus caros, os vossos inimigos, neste momento concreto, não estão no socialismo e não estão na esquerda. Os vossos inimigos estão no antiliberalismo. E é com o antiliberalismo, com as ideias de iliberalismo político, que já vimos aí em várias partes do mundo, que vocês estão a unir agora. Mas a voz mais eficaz a dizer isto, dentro da direita, não será nunca a voz do Rui Tavares ou de qualquer pessoa de esquerda. Para o bem e para o mal, as famílias políticas existem. São as vozes da direita, dentro da direita, que souberem ter a dignidade de dizer que assim não, que serão as mais ouvidas. São as tais linhas. E mesmo a direita precisa de colocar as suas linhas vermelhas. E mesmo não as está a colocar. Não as está a colocar. E, portanto, individualmente, pessoas de dentro da direita têm que as colocar. E mesmo que isso signifique, e aí posso falar de experiência feita, porque quando tive que viver momentos de sectarismo à esquerda ou até de uma certa solidão e de ataques, vivi-os tranquilamente, desde que tivesse a minha consciência tranquila. Quem à direita denunciar esta deriva vai passar por um mau bocado. Vai se sentir isolado. Vai ser criticado muitas vezes. Mas está do lado certo. Está do lado certo. Da história. E daqui a uns anos, mais tarde ou mais cedo, vai ser lembrado como uma daquelas pessoas que salvou a honra do convento à direita, embora mais importante do que isso, é salvar mesmo a democracia portuguesa de qualquer deriva que venha por aí. Hoje acaba-se com a democracia como se passa um elefante por debaixo da porta? Sim, ou seja, não se toma num golpe de Estado com forças militares, não estamos ainda nessa fase, não sabemos se viremos a estar ou não, mas acaba-se com a democracia como nós vimos na Hungria. A Hungria é, para esta fase de regressão democrática, digamos, o exemplo mais emblemático. Nesta União Europeia, não é? Que não é toda muito democrática. Não? E no mundo, nós vemos no Brasil de Bolsonaro, uma das primeiras coisas que fizeram foi convidar o Sr. Orbán a ir lá, quer dizer, não seria, normalmente não é a coisa mais típica, o Brasil não tem tantos interesses assim convergentes com a Hungria para convidar um primeiro-ministro húngaro a ir lá. Foi o Sr. Orbán e não foi por acaso. Dentro da Casa Branca, durante muito tempo, esteve um aliado do Sr. Orbán chamado Sebastian Gorka, que faz parte desse núcleo, no início, muito pequeno, de ideólogos de um certo fundamentalismo de direita de que fez parte o Sr. Orbán. Tens sido crítico com a forma como o nosso Primeiro-Ministro tem gerido esta situação? Fui crítico também e sou ainda com a forma como o nosso Primeiro-Ministro, independentemente de, claro, que todos os primeiros-ministros da União Europeia têm que falar uns com os outros, mas crítico com os sinais que ele deu de que não deveria haver condicionalidade em relação ao Estado de Direito dentro da utilização do orçamento da União Europeia e dentro da utilização do Fundo de Recuperação e Resiliência que vem aí, porque basicamente esses dinheiros têm servido na Hungria para fazer do pai do Sr. Orbán multimilionário, fazer do genro do Sr. Orbán multimilionário,
fazer do irmão do Sr. Orbán multimilionário, fazer de amigos da sua infância os homens mais ricos da Hungria, financiar diretamente o seu partido, numa escala que, porque aí eu já estou mesmo a ver... Estamos a falar de um ditador. Vêm os comentários a dizer, mas isso acontece em todo o lado, numa escala sistémica que não se compara com a de qualquer outro país da União Europeia. Como é que se acaba com a democracia? Perguntavas, às fatias. É primeiro em 2010 com uma lei de imprensa que aumenta as multas para os jornais que não estiverem de acordo com certos parâmetros que, estabelecidos por uma coisa que é um bocadinho como a nossa entidade de regulação da comunicação social, só que tendo ele uma maioria de 2/3 no Parlamento, conseguida com apenas 40% dos votos, basicamente nomeou todos os membros dessa entidade reguladora. Claro, para poder controlar a imprensa. Essa entidade é o primeiro passo. Essa entidade reguladora poderia levantar multas sobre a atividade dos jornais, que basicamente seriam suficientes para pôr jornais, rádios, televisões fora do mercado. Aconteceu com vários. Os episódios sucederam-se. Aqui há uns tempos, num jornal húngaro, os jornalistas, à sexta-feira, tinham uma pequena festa lá na redação porque iam, entre aspas, mudar de edifício, achavam eles. Portanto, tiveram ali a comer umas pizzas e a beber umas coisas, porque na segunda-feira encontravam-se todos no edifício novo. Foram todos de fim de semana para casa. Na segunda-feira chegaram lá, não havia no jornal nenhum, em edifício novo nenhum, porque o jornal tinha acabado. Uau. O Index.hu, que era provavelmente o principal portal de jornalismo independente húngaro, foi aqui há uns tempos comprado por uma fundação que agora acabou de vender a um amigo do Sr. Orbán e basicamente o jornal acabou. É o primeiro passo para acabar com a democracia de um país, não é? Primeira fatia a imprensa, segunda fatia os tribunais. Cooptar o sistema judicial, reformar compulsivamente juízes. Todos os juízes acima dos 63 anos foram reformados, eram os presidentes de tribunais, permitiram nomear novos presidentes de tribunais, criar um novo Conselho Superior de Magistratura, no qual há uma nomeada política. Aliás, a mulher do braço direito do Sr. Orbán, do braço direito no Parlamento Europeu, que basicamente dominava o Conselho Superior de Magistratura, e estou a falar do que vi. Os magistrados do Conselho Superior de Magistratura não respondiam a nenhuma pergunta em audição connosco do Parlamento Europeu sem olharem primeiro para ver se estavam a falar bem ou não para a nomeada política do governo. Mas depois mudar a Constituição. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, já vai em mais de 10 vezes. De cada vez que o Tribunal Constitucional, quando ainda era independente, declarava que uma nova lei era inconstitucional, não faz mal, mete-se a lei na Constituição e, abracadabra, já é constitucional. Mas passados uns anos, o Tribunal Constitucional já é cooptado, todos os juízes já são partidários do Fidesz, o partido do Sr. Orbán, e portanto já não vem independência dali. Para o Supremo a mesma coisa. Entidade de proteção de dados. Não era possível acabar, era demasiado independente. Não era possível acabar com o mandato do senhor que dirigia a entidade de proteção de dados. Criou-se uma nova entidade de proteção de dados. Transforma-se toda a realidade de um país. E isto na União Europeia, afora, não é? Dentro da União Europeia. Poderíamos continuar aí afora, mas termino com um exemplo maior, que é, antes de cada eleição, muda a lei eleitoral. Agora a oposição húngara finalmente tinha descoberto uma maneira de superar as suas muitas divisões e tentarem ter uma maioria no Parlamento nas próximas eleições, que são em 2022. Cada partido, em cada círculo eleitoral, apoiaria um candidato da oposição. Tentariam que, na maior parte do caso, fossem independentes. Abracadabra, mudou a lei eleitoral. Qualquer partido que não concorra no mínimo a 50 círculos será extinto. E, portanto, evidentemente, já não podem fazer convergir os esforços. Isto é assim há 10 anos. E os nossos impostos, como cidadãos europeus, estão a servir para enriquecer este também é um dos pontos, este Estado máfia. Como é evidente, se vai entrar agora o maior pacote de ajuda financeira aos Estados, e se Portugal e 24 outros países, num total de 25, aceitam que esse dinheiro tem que ser gasto de forma fidedigna, fazem parte de uma coisa de que a Hungria e a Polónia se recusaram a participar, que é a Procuradoria-Geral Europeia, precisamente para investigar más utilizações do orçamento da União. Se todos nós aceitamos que o dinheiro para ser gasto tem que haver mecanismos de anticorrupção, então faz-se um fundo em que toda a gente aceite destas regras do jogo. E se 2 querem vetar o dinheiro para toda a gente a partir daí, então, nesse caso, o que se faz é fazer esse fundo como cooperação reforçada, como eu dizia já há 6 meses, e na altura o Primeiro-Ministro achou que não era uma boa ideia, mas hoje em dia ele próprio já admite que é uma das ideias em cima da mesa. E eu acho que os governos dos 25
ou seja, dos 27 menos Hungria e Polónia, se este veto continuar, devem fazer pelo menos uma coisa, para mostrar que estão a falar a sério, fazer uma cimeira a 25. Pôr estes dois países de fora. Dizer assim, nós estamos capazes de avançar com este fundo, sem vocês os dois, como um mecanismo de cooperação internacional baseado num novo tratado, e vocês, se não querem aceitar regras de utilizar transparentemente e responsavelmente os fundos, muito bem. Nós não temos que vos dar o nosso dinheiro para vocês forrarem os bolsos da família do Sr. Orban ou do Sr. Kaczynski. Estávamos a falar de elefantes. Vamos tirar o elefante da sala, Rui. A saída de Joacine do LIVRE foi uma escolha também tua, não é? A Joacine no LIVRE. Uma eleição que encheu os apoiantes do LIVRE de entusiasmo, esperança, mas que meses depois resultou na retirada da sua confiança política. O que é que falhou? Bem, em primeiro lugar, não é nenhum elefante na sala, não é uma coisa, essa expressão elefante na sala aplica-se normalmente aos assuntos que se evitam ou aos assuntos de que, de certa forma, os partidos, as pessoas, as famílias se envergonham. E não é o caso. Em primeiro lugar, o que aconteceu é que, lamentavelmente, os princípios de atuação de eleitos e eleitas do LIVRE, que não existem só na Assembleia da República, ou não existiam só na Assembleia da República, mas desde assembleias de freguesia a assembleias regionais ou intermunicipais. Assembleias regionais no sentido de intermunicipais, não nas regiões autónomas. Se comprometem e cumprem, e comprometem-se quando concorrem às nossas eleições primárias, infelizmente não foram respeitados no caso da Joacine. Em várias instâncias que foram bem explicadas na altura, que têm a ver desde com a forma como se deve, como um eleito ou uma eleita do LIVRE deve lidar com a imprensa e respeitar a liberdade da imprensa, à forma como deve prestar contas perante os próprios órgãos do partido, e portanto foi feita uma avaliação que foi dura, foi muito difícil, por parte de um partido que tinha acabado, depois de 6 anos de trabalho, de finalmente eleger, e já tendo tido, porque isto é importante dizer, várias eleições em que tinha tido resultados melhores até do que aqueles que teve em 2019, porque ali tivemos 60.500 votos, se não me engano, e já tínhamos tido 68.000, 72.000, portanto, por várias vezes já tínhamos tido mais votos, mas naquela vez foi a vez em que elegemos. Foi uma escolha de uma deputada com características específicas, negra, mulher, com causas identitárias. Foi um erro a escolha? O que é que falhou? Foi a escolha de uma pessoa que também era membro do partido e dirigente do partido, e portanto que tinha responsabilidades dentro do partido, e portanto o que acontece é que, como muitas vezes na política, nós não sabemos sempre como é que as coisas vão correr. Aliás, nós não sabemos nunca como é que as coisas vão correr. Nós nem sempre sabemos qual é que vai ser a atitude, o comportamento de um eleito ou de uma eleita depois de ser eleito. Não sabe o LIVRE, não sabe o PS, não sabe o Bloco de Esquerda, não sabe o PSD, nenhum partido sabe. A diferença é esta. A diferença essencial é esta, e dessa eu creio que o LIVRE não tem nenhuma vergonha, nem esconde de maneira nenhuma, pelo contrário, assume-a claramente. É que no LIVRE valem mais os princípios do que o poder. E o LIVRE fez uma coisa que nunca nenhum partido fez em Portugal. Prescindiu de 100% da sua representação parlamentar nacional, porque só tinha uma deputada, em nome de estar de bem com os seus princípios, porque achava que o mandato não estava a ser exercido de acordo com os seus princípios. Certo ou errado? Criticável ou não criticável? Já houve partidos, e em casos não comparáveis com o que aconteceu com a Joacine, que elegeram, reelegeram, por exemplo, políticos que eram corruptos em partidos maiores do nosso país. Rui, estás-me a dizer que não valia tudo e que não estava a correr bem e não se sentiam representados por ela às tantas. O que eu estou a dizer é que muita gente tenta pegar neste facto da história do LIVRE, que ocorreu e que é de todos conhecido, como sendo uma causa para o LIVRE se envergonhar pela atitude que tomou. O que eu digo é, razão para se envergonharem têm os partidos que, muitas vezes sabendo que os seus eleitos, de várias maneiras, não estavam de acordo com os princípios que os próprios partidos apregoavam, em nome de manter o cargo, mantiveram os políticos. Ou defenderam-nos até eles já serem indefensáveis. O que é que falhou mais com a Joacine?
do ponto de vista do partido, falhou o exercício do mandato que nós achámos que não estava de acordo com os compromissos que a própria Joacine tinha assumido para com o partido. Quais foram as gotas d'água? O que é que foi mais importante no processo para esta retirada de confiança política? Porque há um rol de coisas. Não, mas há uma o que é que, série- o que, é há que uma- distingues? O que é que destacas, aliás? Há uma série de coisas, mas que têm a ver com coisas que têm a ver com uma falta de comunicação com o partido intencional, que depois, ainda por cima, foi disfarçada como tendo sido uma falta de comunicação do partido Para com com- a deputada, para com ela. deputada, o que nós sabíamos, e depois, através de um processo que pode ter sido muito difícil para todos, mas que tinha que ser feito, porque era um processo também de comprovação de factos, viemos a perceber que não era essa falta de comunicação originária do partido. E, portanto, tudo isso na altura, aliás, foi público, foi posto em documentos, e a partir daí é um assunto que está, do ponto de vista do LIVRE, encerrado, e do meu ponto de vista pessoal, Foi uma das tuas maiores desilusões políticas? Não, quer dizer, eu acho que nós temos que estar preparados na nossa atividade cívica e política, tínhamos partido ou não tínhamos partido, para que a luta pelas nossas causas seja uma luta de longo prazo, que não se compadeça de enormes estados de alma em relação a desilusões pessoais ou de outro género qualquer. E, portanto, as ideias do LIVRE, que são o que mais importa a quem se revê no LIVRE, ideias de construir em Portugal uma esquerda verde europeia, como existe em vários países da Europa e que não existe em Portugal, são ideias cada vez mais relevantes. Quando vemos agora que na Geringonça, que basicamente deixou de funcionar como no primeiro mandato, porque não se fez uma coisa que o LIVRE defendeu que tinha que se fazer, que era um acordo escrito multilateral entre os vários partidos de esquerda para haver um horizonte de cooperação para toda a legislatura, isso não foi feito. O LIVRE tinha razão que isso deveria ter sido feito, e agora estamos sempre permanentemente à beira de uma crise política, dependendo de se esta emenda ou não aquela emenda é Exato. aprovada no orçamento. O LIVRE tinha razão. Em relação a toda a questão da Europa, durante muito tempo a esquerda em Portugal esteve partida sobre se devíamos continuar no euro ou não continuar no euro, continuar na União Europeia ou não. O LIVRE disse sempre que esse debate não fazia sentido à esquerda, que a esquerda tem que ser uma esquerda progressista, sonhadora até em grande medida, que deve querer democratizar o projeto europeu, que deve querer um projeto europeu social, ecológico e democrático. Hoje em dia vemos que a maior parte das pessoas à esquerda revêem-se nessa ideia de que a União Europeia pode ser uma defesa contra o nacional-populismo e pode ter um papel importante no futuro. O LIVRE tinha e tem aí razão. Em relação ao novo Pacto Verde, de que toda a gente hoje em dia fala, o LIVRE foi o primeiro partido em Portugal, e até que eu saiba até hoje o único, em 2014, a pôr no seu programa político a necessidade de um novo Pacto Verde para, ao mesmo tempo que se combate as alterações climáticas, se sair da crise económica e social. O LIVRE tinha e tem razão. Essas não pareceram ser as causas de Joacine, pelo menos a público. Não, essas são as causas de toda a gente que se candidata pelo Claro. LIVRE. Se deixam de ser, as pessoas devem tomar as suas E isso graças. aconteceu? Mas, Deixou de ser? Não vamos ficar no passado. Essas causas para o LIVRE valem. Essas causas, juntas com o facto de, como qualquer partido, ter tido que aprender e ter que aprender com os problemas, os erros, os acidentes de percurso que vai tendo ao longo da sua trajetória, mas como nenhum outro partido em Portugal, ter a transparência de, quando aprende em público, quando erra, quando tem um acidente de percurso, não varrer os problemas para debaixo da porta e não se agarrar ao poder em prejuízo dos seus princípios. E isso, tudo isso junto, as ideias que temos, os conteúdos e as causas que defendemos, junto com o facto de que as pessoas podem ter confiança connosco, há uma exigência em termos de princípios que nos fará dar sempre mais importância aos princípios do que ao poder. É aquilo que vai fazer com que o LIVRE regresse ao Parlamento e que faça finalmente a sua trajetória na política portuguesa, que por um lado já merece, mas acima de tudo o país precisa. Ficou uma moça? Não ficou no partido. Olha, tanto quanto sei, saiu pouca gente do partido nessa... Na altura saíram algumas.
nomeadamente o assessor, claro, de Joacine, que considerou esta retirada de confiança política como um ato de miopia histórica. Bem, cada um faz as suas análises, respeita-se a opinião de cada um. O que eu estou a dizer é que, do ponto de vista concreto, numérico, não só saiu pouca gente do partido, como ainda recentemente, o que os meus camaradas que estão na direção me vão dizendo, é que está a entrar gente no partido a um ritmo maior do que entrava aqui há um ano, antes ou depois dessa crise, e gente nova, gente que não está certamente preocupada com o que se passou no ano passado, está entusiasmada com aquilo que vai fazer nos próximos anos no livro. Concordarás que no ano passado o partido saiu um pouco descredibilizado com a imagem mexida a partir do momento que aconteceram aqueles episódios com a Joacine. A diferença entre o livro e os outros é que o livro não está aqui para varrer nada debaixo do tapete. E vamos lá também a ser claros para que não haja aqui uma espécie só de fixação com o livro em relação a um facto da história do nosso partido que nunca o partido escondeu e no qual assume a atitude que teve com muita clareza e com limpidez, olhando as pessoas nos olhos. O Bloco de Esquerda, quando aconteceu o que aconteceu com o Ricardo Robles, vão-me dizer que a direção do Bloco de Esquerda sabia exatamente o que é que se estava a passar com o seu vereador em Lisboa? Não conheciam certamente. Mas o que eu sei é que depois de ter acontecido, estiveram não sei quanto tempo a justificar o injustificável, dizendo que não era especulação aquilo que antes teriam chamado de especulação. Bom, Pedro Mendonça, membro da direção do LIVRE, contou que foi ainda a meio da campanha eleitoral que as coisas começaram a azedar com Joacine. Palavras de Pedro Mendonça. Uma coisa é ir-se sentindo com alguma desconforto, alguma dificuldade durante uma campanha eleitoral, que aliás eu fui mandatário. Fui mandatário dessa campanha e devo dizer que já tinha visto outras campanhas e há sempre pontos de fricção e pontos de dificuldade numa campanha. Não é nada extraordinário. Há personalidades, há egos, claro. Há personalidades, há egos. A política é uma atividade bastante dependente das personalidades e, portanto, não foi durante a campanha, para mim pessoalmente, que eu achei que as coisas poderiam correr mal, nem pensei que elas fossem correr como correram. Duas palavras, eu sou o desconforto e pontapé no estaminé. Joacine disse eu sou o desconforto. Posso continuar a explicar? Sim. Porque estas coisas, desculpa, só se entendem em comparação. Ou seja, todos os partidos têm problemas, como sabemos, fixarmos nos problemas de um partido, e não fugia a nenhuma pergunta, e tenho sido claro em relação a todas, mesmo não sendo da direção do partido, também é bom que isso fique claro. Eu falo em nome próprio, não falo em nome do partido, mas acho que vale a pena comparar. O PS elegeu e reelegeu José Sócrates e agarrou-se a ele quando José Sócrates já tinha levantado processos contra jornalistas, quando José Sócrates já se tinha defendido nos casos Freeport ou da licenciatura de uma forma que não acredito que toda a gente no PS tenha achado aquilo normal. É a maior ferida do PS, sim. Pois é, mas é engraçado que se fizeres uma entrevista a António Costa, hoje em dia, ou a Ana Catarina Mendes... Ana Gomes fala disso bastante. Não, o que eu estou a dizer é... Ana Gomes do PS. Não há uma fixação nessa história. Há um tabu, é isso? O que faz com que os partidos que varrem as coisas para debaixo do tapete acabem por ser beneficiados por isso, e isso vai prejudicar a nossa democracia, levando os partidos a fazerem-no mais ainda. Podia dar outros exemplos. PSD e Duarte Lima. Claro, o PSD não saberia do que é que Duarte Lima está acusado hoje em dia, mas sabia, evidentemente, dos seus negócios. Pacheco Pereira disse-o no outro dia numa circulatura do Quadrado. Portanto, não comparemos o que é incomparável. Os problemas que o LIVRE tenha tido são ínfimos em relação aos problemas que esses partidos tiveram. E, no entanto, a lisura com que o LIVRE assumiu os seus problemas, falou deles em público e os resolveu de acordo com os seus próprios princípios e não entrando em telenovelas, não procurando nunca achincalhar ninguém, não incentivando polémicas, a diferença, a meu ver, é enorme, e creio que as pessoas
acabarão por reconhecer que essa marca dessa diferença, ela beneficia o LIVRE, e que vão ver no LIVRE um partido no qual podem confiar, porque mesmo quando houver problemas, o LIVRE não se esconderá. Para resolver só esta questão, o eu sou o desconforto de Joacine reviste nesta frase de alguma maneira, porque tem uma série de causas por trás. Não há muito a dizer aí. Toda a gente tem o seu estilo diferente, tem a sua linguagem diferente, a frase é dita em contexto, num determinado contexto pode ser interpretada como sendo uma forma de despertar as pessoas, não é certamente por aí, quer dizer, se essa frase tivesse sido dita e depois toda a cooperação com o partido, claro, toda a prestação de contas tivesse sido impecável, toda a gente diz uma frase, umas mais felizes, outras menos felizes, não é certo, não vale a pena estarmos a fazer das coisas maiores do que elas são. Claro, falei de Ana Gomes, um caso de alguém do PS, agora candidata à presidência da República, que tu apoias e o LIVRE apoia, que refere muito José Sócrates, não é? Qual a razão de teres apoiado Ana Gomes, por exemplo, em relação a Marisa Matias? É precisamente essa uma das razões. A Ana Gomes passou por passou e passa por aquele teste de coragem, de lealdade à democracia, que é o de falar, mesmo quando isso pode prejudicar a sua trajetória dentro de um partido. Eu valorizo isso, pessoalmente, porque sei que há momentos em que nós devemos falar mesmo que a nossa família política ou o nosso partido, no caso eu nunca tinha tido partido até o LIVRE, mas no caso de estarem a ir por um caminho errado. Foi esse caminho que eu vi no tempo em que a divergência à esquerda levou a que estivéssemos durante anos a sermos governados pela Troika e por Passos Coelho e Paulo Portas, sem se esboçar à esquerda nenhuma convergência, e essa ansiedade com o facto de não estar a haver uma resposta das direções partidárias que o povo de esquerda exigia é uma das razões porque nasce o LIVRE. A Ana Gomes tem o enorme mérito de, dentro do seu partido, às vezes com incompreensão por parte da direção partidária, quando há coisas que não estão bem, não parecem bem, não estão de acordo com a exigência que nós devemos ter em relação às normas democráticas e do Estado de Direito, dilo, ou seja, lá está, não varre o que acontece no seu partido para debaixo do tapete. E para poder criticar os outros partidos, ela fala também do seu, mesmo que isso para ela seja difícil. É isso, por isso é que eu usei para ela seja esse difícil. exemplo. Portanto, lá está. É uma das razões porque eu respeito muito a maneira da Ana Gomes estar na política, embora, evidentemente, toda a gente tem estilos diferentes e maneiras de estar diferentes, mas eu acho que é a presidente que gostavas de ver? Eu acho que a Ana Gomes seria uma Presidente da República que traria um nível de, por um lado, de exigência em relação aos órgãos de soberania e aos agentes políticos, que seria desejável, até naquilo que tem a ver com os compromissos, o cumprir dos compromissos que eles próprios assumiram. Porque vamos lá ver, uma Presidente da República não é um governo, não é um executivo, não tem um programa legislativo para implementar, não é o Parlamento também. Mas uma Presidente da República pode falar com o governo e dizer: vocês assinaram estes compromissos de luta contra a corrupção, estão a ser cumpridos? Vocês assinaram estes compromissos de respeito pelos direitos humanos internacionais, estão a ser cumpridos? Vocês têm no vosso programa que querem transparência, que querem prestação de contas, que querem responsabilização. O que é que está a acontecer a este nível? Toda a gente em Portugal tem a certeza que nas conversas semanais com o Primeiro-Ministro ou uma Primeira-Ministra futura, ou que nas conversas, nas audições com os partidos, com a sociedade civil, que uma Presidente como a Ana Gomes, agora quando entrarem os dinheiros europeus do Fundo de Recuperação e Resiliência, seria de um grau de escrutínio que seria importante ter em Belém. Isto é um dos elementos que eu acho essencial. Ana Gomes é a Presidente da República necessária para o mundo, para a Europa de agora? Só por esta razão, para o nosso país, já acho muito necessária. Mas também para a Europa e para o mundo, e também por outra razão.
é que nós estamos numa fase da nossa democracia em que nós precisamos de alguém que, a partir da presidência da República, ajude o país a fazer os debates que nós precisamos para o nosso futuro. Há bocadinho eu disse, o 25 de Abril vai fazer 48 anos, vamos ter mais dias de democracia do que tivemos de ditadura. Aliás, tu disseste, já agora de fazer um pequeno à parte, disseste que vais deixar, em tempos, disseste que vais deixar os caminhos da política quando a democracia fizer quantos anos? Precisamente 48 anos. 48 anos. E então? Eu não tenho estado a fazer política ativa já há bastante tempo. E, portanto, acabou até por ser bem antes disso. Isto quer dizer que não regressarás? Isso quer dizer, eu na altura estava no Parlamento Europeu, estava com um cargo político e estava a fazer uma atividade política cotidiana. E, portanto, a minha ideia era que isso fosse sempre limitado. Não tinha planos para o futuro, mas sabia que, acima de tudo, aquilo que eu gosto de fazer é escrever história, é ir para o arquivo, é fazer o tipo de coisas que eu estou a fazer agora. As contas, quer dizer, neste momento também são todas muito diferentes, porque, na verdade, já há muitos anos que não tenho atividade política, não faço parte da direção de um partido, não tenho nenhum cargo político, e, portanto, mas pões isso de fora para o futuro? Se eu ponho isso de fora como decisão, porque foi um statement que puseste no passado. Era uma expressão de uma vontade que eu tinha e que eu ainda tenho, ou seja, eu vivo sempre, não escondo, numa ambivalência entre regressar a ter mais atividade política, se achar que isso é necessário. Pois, estiveste nestas eleições europeias, não é? E fazer... Sim, mas as eleições europeias do ano passado serviam, acima de tudo, para puxar a carroça do livro, em grande medida. Quer dizer, as eleições europeias, é preciso que se tenha atenção. Nós tivemos 72 mil votos uma vez, 68 mil votos ou de outra vez. São votações que permitem, em Assembleias Legislativas, eleger 2 deputados, podem até eleger 3, e em eleições europeias não chegam a ser metade do caminho que é preciso para eleger um. E tens provado, portanto, ser o rei do Twitter nessas eleições. Não, ou seja, significa que eu me candidatei a eleições europeias onde eu sabia que não iria ser eleito, que em princípio não iria ser eleito, mas nas quais poderia defender estas ideias. Ter um palco, ter uma voz. Dar a estas ideias uma voz. Não é eu ter uma voz. Eu ter uma voz... que veiculava as ideias do livro, não é? É muito menos importante do que estas ideias tenham uma voz. E nas ocasiões em que foi preciso dar voz a estas ideias, de uma forma em que os meus camaradas acharam, em que eu achei também que poderia fazer isso de uma forma mais eficaz, filo, mas nunca fiz, pensando em cargos políticos, até porque, devo dizer outra coisa, se fosse nisso que eu pensasse, teria havido formas muito mais fáceis. Toda a gente sabe que em 2014, para essas eleições, ainda a direção do António José Seguro, na altura com o Álvaro Beleza como a pessoa que fez esses contactos, fui convidado 3 vezes para fazer parte das listas do PS ao Parlamento Europeu e, portanto, fazer o segundo mandato consecutivo. Disse 3 vezes que não. Mais recentemente, nas de 2019, também houve contactos desse género para ir como independente também, que alguém do livro fosse como independente nas listas do PS, estando falou-se disso. De certa forma, ao mais alto nível, estando de certa forma implícito que seria eu. Disse nem vale a pena falar disso com o livro. O livro irá sozinho e eu também eu nunca mais irei em listas para as quais tenha sido convidado. Eu fiz isso uma vez, num lugar, até inclusive da vez em que fui como independente no Bloco de Esquerda. Foi num lugar que era por toda a gente considerado inelegível, porque era o 3º lugar de uma lista que nunca tinha elegido mais do que um. E, portanto, acho que já dei várias vezes provas de que, ou fazendo eleições as mais difíceis, aquelas que em princípio não darão eleição, ou negando convites para lugares elegíveis fáceis, como nesses casos do PS de que aqui falei. Ou aceitando na altura ser independente numa lista do Bloco de Esquerda, mas num lugar que eu assumia como inelegível e que no Bloco era assumido como inelegível, que não é do cargo, pelo cargo
não é isso que me interessa. Quando desempenhei cargos políticos, quando me calhou desempenhar cargos políticos, quando me deram essa responsabilidade, desempenhei-os, acho eu, com toda a seriedade, falando e fazendo coisas. Há bocado falámos da Hungria, que 10 anos depois as pessoas veem a importância que tinham. E, portanto, se tiver que desempenhar um cargo político, desempenho com toda a seriedade. Aí, nesse momento... Não fechas a porta por completo, é a ver. A mim o que me interessa, como escritor, como cidadão, sou um apaixonado por ideias e por defender ideias. E os tempos que nós estamos a viver são tempos que infelizmente não deixam propriamente um tipo ir descansado para o arquivo, escrever sobre coisas que possam ter pouco a ver com o que estamos a viver no nosso tempo. Eu nos anos 90, quando estava a fazer o mestrado e depois a começar o doutoramento, eram anos, hoje em dia parece há uma eternidade, mas em que isso era uma perspectiva... Era possível. Eu não me vi, durante muitos anos, a fazer outra coisa senão aquilo. Depois a guerra do Iraque, mais à frente a guerra do Iraque, a crise financeira, depois da crise financeira, todas as questões dos refugiados, a questão do Estado de Direito, tem-me levado a esta necessidade de intervenção cívica. Quem me dera a mim que voltássemos a uma época em que me pudesse afastar dessa atividade cívica. Para os teus livros, para a história, não é? Sim, embora atenção, eu gosto de Dá-te escrever gosto. na imprensa, gosto. Sim, está. Mas, evidentemente, que muitas vezes penso que há outras coisas que gostaria de fazer. Ana Gomes, achas que o PS tem sido injusto, nomeadamente neste processo, não apoiando Ana Gomes à presidência da República? Eu acho que os partidos em geral em Portugal têm uma relação com a eleição presidencial que não é muito linear e que às vezes nem é muito saudável. Vamos olhar para a esquerda. PCP e Bloco de Esquerda apresentam os seus candidatos a partir da direção. A direção escolhe e apresenta, não é? Ou é o próprio Jerónimo de Sousa à saída de um comitê central que diz o nosso candidato vai ser X, ou é a direção do Bloco que anuncia a nossa candidata vai ser Y. O PS foi-se pôr no extremo oposto disto, que é nós não tomamos nenhuma posição, não temos nada a ver com as eleições presidenciais. Ambas as posições são desvalorizações do ato das eleições presidenciais. As eleições presidenciais são eleições muito importantes em Portugal. Somos um dos países que elege por sufrágio direto o ou a Presidente da República, o que dá a ideia da relevância que estas eleições têm. Não são eleições para desvalorizar, não tomando posição sobre elas, e também não são eleições para partidarizar, como se cada partido devesse picar o ponto apresentando a partir da direção os seus candidatos. No LIVRE fazemos uma coisa que me parece, não é a única solução, mas parece-me uma boa solução, que é um debate sobre os candidatos que se apresentam, sejam eles do partido ou fora do partido, uma deliberação coletiva que pode durar semanas ou meses em relação ao perfil e depois uma consulta interna acerca de quem o partido deve apoiar. Neste caso, com a direção do partido dando a sua opinião, tendo assumido que achava que a candidata que tinha mais identidade de pontos de vista com o LIVRE e que mais hipóteses dava de se exercer o tipo de presidência da República que o LIVRE acha que deve ser exercida, seria a Ana Gomes, e a Ana Gomes tendo tido praticamente 90% na votação. A Marisa Matias teve quanto? Teve à volta de 10%. 9,8%. O que é que achas de Marisa Matias enquanto candidata às presidenciais? Eu gosto da Marisa, sou amigo da Marisa e a nossa relação de amizade não sofreu com a ruptura que ocorreu em relação ao Bloco de Esquerda. Nem a relação com ela, nem a relação na altura com Miguel Portas. E, portanto, acho que ela tem um trabalho relevante no Parlamento Europeu. Acho que eu sinto falta de ter ouvido uma Marisa Matias mais afirmativa em relação ao próprio Bloco de Esquerda, em relação às ideias que
eu ouvi a Marisa defender, sendo elas diferentes do Bloco de Esquerda. Em relação a quê? Portanto, em relação ao futuro da Europa, não sei como é que estão exatamente, porque há muito tempo Ela não tem se sido ouve. até agora afirmativa em relação ao futuro da Europa nos últimos anos, não é? Não, mas com não. causas fortíssimas. Não, mas não se sabe, por exemplo, se defende uma Europa mais federal ou uma Europa mais soberanista. Isso foi uma coisa que desapareceu do seu discurso, e há uma coisa que existia não só no discurso da Marisa, como existia no discurso da tendência dentro do Bloco de que a Marisa fazia parte, que era a Manifesto ou Política 21, que chegou a ser a tendência federalista dentro do Bloco. Esse é um debate que a certa altura no Bloco se tornou um debate indesejável. Começou a haver uma doutrina, um dogma de que é impossível construir democracia fora das fronteiras do Estado-nação, desde Francisco Louçã a dizê-lo, Mariana Mortágua, com Fernando Rosas a certa altura a dizer que não se devia chorar sequer uma lágrima pelo fim da União Europeia, na altura do referendo do Brexit, com o Bloco de Esquerda na convenção que eles tiveram ao mesmo tempo que acontecia o referendo do Brexit, chegarem a brincar a namorar com a ideia de fazer um referendo de saída da União Europeia em Portugal, e no entanto, na altura era a deputada única do Bloco de Esquerda e não se viu nem opor-se a estas ideias, nem defendê-las, e portanto aqui gerindo um bocadinho os seus silêncios. Tem gerido muito os seus silêncios, é essa a crítica. Eu acho que isso é uma coisa relevante quando uma pessoa se candidata à presidência da República. E ela, nas últimas presidenciais, já agora de notar, teve ótimos resultados, Marisa Matias. Teve excelentes resultados e, quer dizer... ficou à frente de Maria de Belém, não é? Que ficou à frente de Maria de Belém e, portanto, acho que, evidentemente, toda a gente reconhece na Marisa grandes qualidades e, portanto, são resultados que a honram e pelos quais a devemos felicitar. Não devendo, no entanto, esquecer que há esse lado de gestão dos silêncios, não só em relação à Europa, como durante muito tempo há as divergências e sectarismos à esquerda. Ou seja, teria feito falta dentro do Bloco, várias pessoas correram esse risco e na altura foram ostracizadas e algumas saíram do Bloco, de ter defendido antes que o Bloco precisava de fazer convergências à esquerda para dar uma governação alternativa. E muitas outras pessoas no Bloco deixaram, na altura, geriram também os seus silêncios em relação a uma atitude do Bloco que na altura era bastante mais sectária e que mais ainda agora, de certa forma, está a regressar, porque não nos iludamos, não nos equivoquemos, que pode haver divergências de conteúdo em relação ao orçamento mais recente entre Bloco e Governo, mas, na verdade, o Bloco aprovou 5 orçamentos do Estado que tinham dinheiro para a banca, incluindo para o novo banco, e 5 orçamentos que respeitavam ao milímetro o tratado orçamental. É um tratado fora dos tratados da União Europeia que o Bloco criticava, como eu criticava, e que o Bloco dizia que ia fazer um referendo contra esse tratado, do qual nunca mais falou, e que, no entanto, aprovou orçamentos que respeitavam à letra esse tratado orçamental. Agora, repara numa coisa. As regras europeias estão suspensas. No primeiro ano em que elas estão suspensas, o Bloco começa digamos, defender a ideia de votar contra o orçamento. Não é só por causa de divergências sobre conteúdo que são naturais e são saudáveis, é também por uma escolha tática de posicionamento político que basicamente já antecipa um pós-geringonça. E também aí acho que a prova que se faz em relação a uma candidatura presidencial é não ter só a opinião do partido. Ter opiniões divergentes e às vezes contrárias do partido. Exatamente. Contrárias em relação ao partido, se for necessário. Porque só alguém que tenha essa clareza em relação àquilo que pensa em cada momento, como a Ana Gomes tem, independentemente disso ser confortável ou desconfortável dentro do partido, é que é alguém que tem o tipo de perfil que caberia numa presidência da República. Qual seria a crítica que apontarias a Ana Gomes? Bem, eu tenho também uma grande amizade pela Ana Gomes e admiro muito do que a Ana Gomes faz. A sua energia... E ela também gosta de ti, já o disse aqui neste podcast, inclusive. Somos bastante amigos, fizemos coisas em conjunto, mesmo sendo de grupos parlamentares diferentes, atravessámos os dois o mundo para fazer um festival cultural em Timor-Leste, que é uma coisa praticamente de loucos,
conseguindo, pondo nós e os nossos gabinetes num trabalho que foi magnífico. Mas tu és Ir crítico. para Bacau fazer um festival cultural. Que crítica é que fazes? Tu próprio dizes que não te revês em tudo, acabaste de dizer há pouco. Não, nós temos estilos diferentes. E eu tenho talvez na minha atitude, maneira de estar mesmo, um ênfase maior em relação a um discurso. Talvez acusam-me de ser às vezes demasiado teórico, acusam-me às vezes de ser demasiado ponderado, mas é o tipo de discurso com que eu me sinto confortável e que eu acho que deve ser feito. O discurso da Ana Gomes tem a enorme virtude de despertar as pessoas. E de ser agitador e de ser considerado às vezes extremista, na forma. Há críticas que apontam, não é? Eu acho que temos que aprender a ser rigorosos com as palavras. Extremista é coisa que a Ana Gomes não é. Ana Gomes é uma socialista democrática, até bastante clássica, para dizer desta forma, com um património ideológico e político que é feito de direitos humanos, Estado Social, direito internacional. Nada disto está ao arrepio, nem do Estado de Direito, nem dos direitos fundamentais, nem da democracia. E é nessa área, nessa tradição política que ela se inscreve. Não é exatamente à linha a mesma em que eu me inscrevo, porque a minha família política é na Europa a família da esquerda verde europeia, portanto uma família que, embora tenha património comum com o socialismo democrático, acrescenta a esse património a ecologia política. É na forma de comunicar, e, portanto, que não te revês, não é? Às vezes. Acho que isso é natural, porque as pessoas têm todos estilos diferentes e personalidades diferentes, mas eu revejo-me nos valores e nas causas da Ana Gomes e acho que o papel dela na democracia portuguesa tem sido um papel de coragem, de convicções e, portanto, de confiança também. Coragem é uma das palavras que Ana Gomes é sempre muito associada. Isto está no papo para Marcelo Rebelo de Sousa? As presidenciais? Não, nenhumas eleições estão no papo. Acho que, desde logo, primeira coisa, o Presidente deve assumir se vai ser candidato ou não. Isso não quer dizer que ele tenha que apresentar a sua candidatura já, que ele tenha formalmente de fazer campanha a partir de já, mas não deve, porque isso não é bom para o país. Numas eleições que vão ser muito peculiares por causa da situação pandémica em que estamos, não deve comprimir o tempo para debate sobre estas eleições, que são eleições cruciais. Repara, uma das razões, aliás, porque a candidatura da Ana Gomes é tão importante, é porque ela nos salva de umas eleições presidenciais que provavelmente iam ser tidas entre o Presidente como candidato do sistema e um candidato que se ia... Exato. De uma forma enganosa, apresentar-se como sendo antissistema. Alternativa, exatamente. E depois, candidatos partidários que estavam, basicamente, a desempenhar um papel que os partidos sempre acham, alguns partidos sempre Seria acham... muito entre Marcelo e o candidato do Chega. Agora, a Ana Gomes pode dar a garantia de um debate, e dará a garantia de um debate elevado entre ela e o Presidente. Quem dentro do campo político da esquerda, centro-esquerda e direita e centro-direita apresentam as ideias mais claras, mais diferenciadoras para o futuro do país. Esse debate, que é um debate muito importante, numa altura em que não estamos só a discutir pandemia, estamos a discutir que modelo de desenvolvimento é que precisamos para o país. Estamos a discutir como aplicar os dinheiros europeus. Estamos a discutir como evitar os erros do passado. Esse debate tem que ter tempo e tem que ser feito e, portanto, tem que ter clareza. E uma vez que começa a ser feito, não está no papo para ninguém, porque as eleições, todas as eleições, contam-se voto a voto a partir do zero e, portanto, acho que é essencial elas serem feitas com todas elas dando aos portugueses e portuguesas todo o potencial de mudarem as suas escolhas se assim o desejarem. Então qual é a grande crítica que fazes ao Presidente atual, Marcelo Rebelo de Sousa? Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem, evidentemente, qualidades e defeitos no exercício da Presidência da República. Deixa-me reconhecer as qualidades, porque acho que é bom fazê-lo.
há uma certa descrispação que foi importante. Essa descrispação, por comparação até com o presidente Cavaco Silva, anterior, introduziu um toque humano na presidência. Uma das grandes marcas, Marcelo Rebelo de Sousa. Que eu não desvalorizo, pelo contrário, é importante. O presidente dos afetos. E nem toda a gente, nem todos os políticos o sabem fazer. É importante as pessoas sentirem esse lado afetivo, esse lado humano, a partir do detentor de um órgão de soberania. Soares antes tinha feito, não é? Sampaio, de uma maneira diferente. Ninguém poderá jamais acusar Jorge Sampaio, que é um dos meus presidentes de eleição e em que eu mais me revejo. Ninguém nunca poderá dizer que ele não fosse alguém dos afetos, até era acusado de ter o choro fácil. Será o teu presidente preferido até agora? Dos que exerceram até agora, sim, o Jorge Sampaio provavelmente, digo assim de uma maneira, foi o primeiro candidato presidencial por quem eu fiz campanha. Ok. Pronto. E, portanto, numa altura em que não estava, há bocadinho falámos dos anos 90, numa altura em que eu não estava com atividade política particularmente intensa, e juntei-me à campanha do Jorge Sampaio, e é um presidente, e lá está, errou do meu ponto de vista quando aceitou, sem ir a eleições, a mudança de primeiro-ministro de Durão Barroso para Santana Lopes. Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa... uma crítica que apontes... Várias críticas. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem uma visão do atual desafio das democracias perante o populismo, que me parece que padece de um certo facilitismo. Então, a ideia é de que talvez, utilizando um populismo bom, se possa dominar o populismo mau. Eu acho que é mais importante fazer uma pedagogia clara dos valores democráticos em cada momento, mesmo que isso a certa altura tenha que ser feito a partir de uma posição de uma certa de uma posição institucional vigorosa, deixar claro onde é que estão os valores de Portugal e da Europa nesta fase da democracia. Depois, acho que Marcelo, também esse facilitismo também se reviu na maneira como ele lidou com a maioria parlamentar, de uma forma, aliás, que PS, Bloco de Esquerda e PCP acolheram muito bem. Marcelo Rebelo de Sousa não exigiu acordos escritos, como Cavaco tinha exigido. Lá está, estou tão distante de Cavaco Silva, mas acho que ele fez bem em ter exigido acordos escritos, porque acho, aliás, que, em geral, os acordos de governo em Portugal devem ser, cada vez mais, em meu entender, não deixados ao Deus dará da gestão da agenda política cotidiana, que Marcelo Rebelo de Sousa favorece porque é muitíssimo hábil na gestão dessa agenda política cotidiana, e, portanto, eles não precisam de acordo escrito. O PCP, imediatamente, porque não estava com grande vontade disso, disse, de qualquer forma, nós não faremos acordo escrito. António Costa aproveitou-se do facto de o PCP ter saído para ter dito então não se faz acordo escrito, e o Bloco, por sua vez, então vem com uma proposta de acordo com o PS, mas numa situação em que já sabia que não haveria, portanto fica pouco claro se foi uma posição mais tática ou mais estratégica. De qualquer forma, parece que a ninguém interessou levar a geringonça de 1.0 para 2.0. Ou seja, com uma negociação que demorasse o tempo que demorasse, que produzisse um acervo de medidas claro para uma esquerda que tinha tido 2/3 nas eleições. Sim, isso seria... Tem uma maioria ampla no Parlamento. Isso seria o desejável. Estaríamos muito melhor hoje, numa legislatura onde há sempre imprevistos, e o imprevisto que nos caiu em cima da pandemia foi um imprevisto mais imprevisto do que o costume. Estaríamos muito melhor neste momento se tivéssemos um acordo para uma legislatura que tivesse objetivos claros. E em parte isso não acontece porque Marcelo Rebelo de Sousa não teve essa exigência. A Ana Gomes já disse que, como Presidente, terá essa exigência na formação de maiorias, que seja dessa forma específica, não tem que ser especificamente através do acordo escrito, mas tem que haver, na formação de maiorias de governo, garantias de estabilidade e, acima de tudo, de previsibilidade nas políticas. Acho que a esquerda perdeu uma grande oportunidade, e perdeu essa oportunidade caindo, de certa forma, num facilitismo que Marcelo Rebelo de Sousa lhe estendeu e que foi enganoso.
Rui, vamos ganhar a oportunidade de ouvir música. Quais são as músicas da tua vida ou aquelas que podemos ouvir agora? Bem, eu lembrei-me de três. Lembrei-me da Utopia, do José Afonso. Porquê? Porque é uma música que tem uma letra belíssima. Começámos esta conversa começámos por aí, pela Utopia, ser libertário. Ser libertário, ser solidário. Podíamos ir buscar o José Mário, que também rima. Eu tenho uma atitude ambivalente com a Utopia. O que é que queres? Sou às vezes um entrevistado um bocadinho difícil porque fascinante. Podia ter uma atitude... Não és dos mais fáceis, mas é ótimo ouvir-te. Aqui uma atitude taxativa. Eu acho que é pela utopia que vamos, ou ter uma atitude taxativa, detesto as utopias. Bem, eu não gosto da utopia como ideia de um modelo a implementar no futuro. Isso sempre rejeitei na minha família política. Dizer a forma como nós vamos organizar a sociedade está descrita no livro X e vamos ali e aplicamos um modelo Y. Não é, do meu ponto de vista, uma atitude realista, porque não tem em conta as dinâmicas das sociedades, a agência que os próprios indivíduos têm, a dignidade da pessoa humana, a vontade que as pessoas têm de mudança. Nós nunca vamos ter um modelo para implementar e a sociedade vai ser sempre dinâmica. As pessoas aborrecem-se, querem outras coisas. Precisamos de utopia. É bom. Em que é a utopia, qual é o lado da utopia em que eu me revejo? Na própria utopia do Thomas More. A ideia de que a humanidade é ela própria uma comunidade política. É essa a ideia que está por trás e que está na letra do José Afonso na Utopia. Cidade sem muros nem ameias. Gente igual por dentro, gente igual por fora. Bonito. E depois continua com uma letra muito bonita, mais poética. Estavas aí bem, olha, não desculpa interromper-te, continua. Que me evoca que me evoca uma memória do nosso sul da Europa, do Mediterrâneo, daquilo que eu chamo Figueiristão, que é esta região do mundo onde existem figueiras, onde a folha da palma afaga a cantaria. Cidade do homem, não do lobo, mas do irmão. Essa é a ideia de utopia, de uma humanidade que deve encontrar o seu caminho como comunidade política. Nessa revejo-me. Não me revejo na ideia de utopia como modelo pré-determinado, dogmático a implementar. Lá está, não é uma resposta daquelas que se dê em 10 segundos, é por isso que eu há bocadinho não a dei logo. Vamos ouvir então Utopia? Vamos. Homem que olhas nos olhos que não negas, o sorriso, a palavra forte e justa, homem para quem o nada disto custa. Será que existe lá para as margens do Oriente este rio, este rumo, esta gaivota? Que outro fumo deverei seguir na minha rota? Maravilha. E mais? Já agora, deixa-me perguntar-te, precisamos todos de utopia nas nossas vidas? E todos temos, espero eu, todos temos uma ideia de como é que nós, individualmente e coletivamente, poderíamos ser mais do que aquilo que somos. Quando pensamos, por exemplo, na forma como a ciência trabalha em conjunto para achar uma vacina contra a Covid-19, é uma coisa que aqui há décadas sequer seria considerada uma utopia. E, no entanto, nós temos alguns dos instrumentos, já descobrimos alguns dos instrumentos para fazer da humanidade a tal comunidade política. E estou, aliás, bastante inclinado a pensar que esta geração agora do Covid-19, que vai perceber que os vírus não respeitam fronteiras, como o aquecimento global não respeita fronteiras, como estamos todos a ter essa lição, infelizmente, a fuga aos impostos não respeita fronteiras, e que precisamos cada vez mais de instrumentos políticos à escala do mundo inteiro para resolver problemas que nos afetam a todos. E, portanto, sim, precisamos todos de um horizonte para onde olhar e de objetos de desejo político. Para avançar, o que é que podemos ouvir mais? Esta música a seguir, que é do Andrew Bird, que é um
cantor, violinista, multi-instrumentista e compositor, e também um amigo que eu conheci nas condições mais invulgares que se possa imaginar, que foi em Chicago, em 2008, no dia a seguir à eleição de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos da América. É uma música que se chama Tables and Chairs e que, a certa altura, fala das instituições financeiras em colapso do nosso mundo. E era uma música que eu estava a ouvir repetidamente, antes de imaginar que ia conhecer o seu autor. Naqueles meses de setembro, outubro e novembro de 2008, ou seja, quando de facto as instituições financeiras estavam a colapsar, o Andrew Bird escreveu sobre isto antes, e portanto um bocado com aquele dom profético que às vezes tem a melhor arte de falar de coisas que ainda não aconteceram. E depois eu andava por Chicago, porque fui para lá para cobrir a eleição de Barack Obama e para escrever para o público, e na altura fazer também para uma televisão alguns vídeos, e ouvindo aquela música e via os bancos a fechar de um momento para o outro. Lembro-me de ver na zona norte de Chicago, na zona rica, bancos em que basicamente colavam uma folha de papel na vitrine do banco e diziam: este banco já não existe, agora chama-se X ou Y. Mas ainda a zona sul de Chicago, que é a zona pobre de Chicago e a zona mais negra de Chicago, onde muitos negros durante muitos anos viveram e vivem ainda muito guetizados, vi ruas e ruas de casas fechadas, com os seus moradores despejados e com as janelas e as portas entaipadas. Era o início da crise do subprime. E ao mesmo tempo eu ouvia aquela música. E aquela música, ela embrincava-se na realidade que eu estava a ver com os meus olhos, de uma forma que é rara e que acho que hoje, nós ouvindo a música, ainda nos conseguimos lembrar daquela crise de 2008, que em grande medida é o início da época. Então vamos ouvir Tables and Chairs, de Andrew Bird. Vamos a isso. If we can call them friends and we can call them on red telephones, and they won't pretend that they're too busy or they're not alone. And if we can call them friends, then we can call, holler at them down these hallowed halls. Just don't let the human factor fail to be a factor at all. Don't you worry about the atmosphere or any sudden pressure change. 'Cause I know when it's starting to get warm in here and things are starting to get strange. Última música. Última música é de um músico, cantor e compositor uruguaio chamado Jorge Drexler, muito influenciado pela música de língua portuguesa, em particular pela brasileira. É um tipo que tem uma variedade grande de registros, entre alguns mais pop, eventualmente mais ligeiros. Tem uma grande qualidade lírica nas suas letras. Tem, por exemplo, uma música que se chama Milonga del Moro Judío, que é acerca da sua própria identidade de judeu, que se identifica com os mouros e que vive no meio dos cristãos, e que é uma música, no fundo, acerca do conflito israelo-palestiniano, com uma das melhores letras que já vi escritas acerca desse conflito. E nós vamos ouvir o quê? Dizendo, por exemplo, nessa letra, que não há nenhuma bandeira que valha uma vida humana. Nós vamos ouvir outra música dele, que é uma música adequada ao fim de uma entrevista, que se chama simplesmente Silêncio. Vamos ouvir Silêncio, de Jorge Drexler. 1, 2, 3, 4. Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte,
queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante. De silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz. El eco en la catedral. La brisa en la enredadera. Entremos en el sonido. Hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera. Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silêncio. Silêncio. Deixa-me pegar, então, na palavra silêncio. Em que alturas é que usas o teu silêncio? Nas alturas em que leio, eu em geral não sou este fala barato que vês aqui durante uma entrevista. Só o sou porque passo muito tempo calado, perdido com os meus pensamentos. Verdade. Sempre fui assim, sempre tive horas e horas de silêncio em que a minha mãe não dava por mim. E era em geral quando estava a ler qualquer coisa. E tu escolheste um pequeno excerto, não é? Eu pedi-te de um livro. Não sei se o leste recentemente. É um autor que eu descobri recentemente, chamado Al-Farabi. E este autor, estou a procurar um excerto curtinho. Dele, é um homem dali de antes do ano 1000, cujo nome dá origem à nossa palavra alfarrábio. Uhum. E é curioso que é uma palavra que só existe em português, mas que veio do nome de um filósofo que vem ali da região do Cazaquistão, de Samarcanda, por aí. E que, sendo um tipo da Rota da Seda e um muçulmano, mas de família que era zoroastriana, era um fascinado pela filosofia grega. Foi para Bagdade estudar grego para ler Platão e Aristóteles e para defender a filosofia contra o fanatismo religioso que começava na altura a ameaçar e que acabou por o tornar um proscrito. Mais tarde ele viria a ser recuperado, mais ou menos na altura em que Portugal estava a ser fundado, por um filósofo aqui nosso vizinho, porque era de Córdoba, chamado Averroes. E talvez daí se explique porque é que em Portugal deve ter havido uma época na Idade Média em que ele foi bastante lido e o nome dele se tornou sinónimo de livro. Alfarrábio. E tens o excerto? Tenho um excerto traduzido pela Catarina Belo, que é uma professora de filosofia medieval na Universidade Americana do Cairo, e este livro está de graça no site da Fundação Carlos Gulbenkian, e é um livro que se chama A Cidade Virtuosa. Vamos ouvir. Ao contrário da cidade virtuosa, existe a cidade ignorante, a cidade dissoluta, a cidade alterada, a cidade que se perdeu. Também são contrários dela as pessoas individuais que constituem a população das várias cidades. A cidade ignorante é aquela cujos habitantes não conhecem a felicidade e a felicidade não lhes ocorre. Mesmo que fossem guiados para a felicidade, não a compreenderiam e não acreditariam nela. Dos bens que são considerados objetivos da vida, apenas conhecem aqueles que são exteriormente considerados bens, como a saúde do corpo, a riqueza e ainda gozar os prazeres, seguir os desejos sem restrição e ser respeitado e admirado. Cada uma destas coisas é a felicidade segundo os habitantes da cidade ignorante. E a felicidade maior e completa é o conjunto de todas essas coisas. As coisas contrárias a estas são a infelicidade, os defeitos do corpo e a pobreza, não se gozar os prazeres e não se ser livre para seguir os seus desejos e não se ser respeitado. Muito bem. Obrigado. A vida tem sido boa para ti? Sim, tem sido boa até quando tem sido má, até quando nos traz desafios. Mas, pessoais, políticos, profissionais? Todos como os que toda a gente tem. Desafios como pai, desafios como cidadão, desafios como
como historiador, que tem essa vocação desde sempre, desafios como vizinho e como amigo, mas acho que um bocadinho como aqui dizia o Al-Farabi, o caminho para a felicidade é ser-se livre e procurar ser-se sábio e depois ser coerente com a sabedoria que se procurou alcançar. Isto era a maneira como, desde a Grécia Antiga e pela Idade Média afora, as pessoas sentiam que podiam chegar à felicidade através da filosofia, que era o que defendia o Al-Farabi. E como é que tu fazes para procurar a felicidade? E por isso combateu o fanatismo religioso. Eu, neste tempo de algoritmos, em grande medida volto aos alfarrábios. Cada vez mais leio estas palavras de um mundo diferente, de uma época diferente, e elas ajudam-me em coisas muito concretas do dia-a-dia, como pai, como amigo, como cidadão, como profissional. Obrigado, Rui. Obrigado, Bernardo. E termina assim esta conversa com o Rui Tavares. Longa, cheia de assunto, enfim, e muito, muito interessante. Se gostaram desta ou de outras conversas anteriores, não poupem nos corações, estrelas e comentários e sugiram este podcast à malta boa que vos rodeia. Continuem a escrever-nos para o e-mail abelezadaspequenascoisas@impresa.pt. Participem, porque este podcast, já sabem, também é vosso. Desta vez a edição foi do José Sudovim Pinto. E o genérico deste programa é, como sabem, uma criação original do músico Luís Severo. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia e boas conversas.